Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, compartilhando as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Maior, e que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós trazemos um tema aparentemente simples, mas tudo que Jesus ensinou, Ele nos trouxe diante da simplicidade, da amorosidade, da misericórdia dele. Então pode ter sido muito simples para ele, mas para nós aqui, neste momento que estamos vivendo, nada é muito simples. Mas enfim, então temos aí o tema: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então vamos lá, o que nós podemos pensar a respeito de misericórdia? Quem são os misericordiosos? Que ele está colocando bem-aventurados misericordiosos. Mas quem que são esses misericordiosos? São aqueles que demonstram compaixão ao próximo, que fazem a caridade e têm compaixão à miséria alheia, aos nossos próximos, que transmite essa compaixão através de atos, não só de palavras, mas atos que ele está assim, ele acolhe, ajuda nos alimentos, ajuda a consolar. Então, esses são os misericordiosos. Então, é sobre isso que vamos estar falando hoje. O que vem acontecendo ultimamente? Assim, sempre teve, mas ultimamente nas nossas mídias existe uma enxurrada de julgamentos, acusações, fofocas, condenamento. Pessoas ficam acusando os outros sem provas. É só olhar na mídia que vamos ver isso. Aquele cachaceiro. Aquele ladrão. Será que Jesus fazia isso? Ele chamava os outros assim? Ladrão, cachaceiro, seu desgraçado, aquele é um cafajeste, é isso, é aquilo. Será que Jesus dizia isso às pessoas? Eu acredito que não, não é? Assim, então nós vamos trabalhar esse tema basicamente assim. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso? Primeiro vamos ver o que é argueiro. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso? Acontece isso muitas vezes? Com todos nós. Com todos nós, mesmo porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui aprendendo. Como é que nós fazemos? Nós julgamos o outro. Porque muitas vezes pelo que ele veste, pelo que ele fala, por uma atitude. Cabe a nós fazer esse julgamento. Nós temos essa moral para com o nosso próximo. É o que diz ali. Como é que nós vamos ficar dando de dedo no defeito do outro, sendo que muitas vezes o nosso é maior? Como assim? O que nos leva a sermos assim? O que pensaria você mesmo se olhando no espelho
ouvisse alguém fazendo o mesmo que você faz, que tipo de julgamento você faria? Por hora estamos assim levantando algumas questões. Qual é o nosso foco nesse sentido, quando nós temos lá? Porque reparas no cisco do olho do seu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Antes de corrigir o próximo, nós temos que agir com misericórdia e amor e não com superioridade ou condenação. O ato em si, mas não a pessoa. Então Jesus diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que ele queria dizer com isso? É forte, não é mesmo? E o que nos leva a essa ideia de que nós temos essa condição, essa superioridade de ficar dando de dedo no nosso irmão? Nós temos o direito de julgar? Jesus fala que, em certo ponto, sim. Mas calma lá. E o hipócrita? Será que ele chamou todos de hipócrita? Quem é o hipócrita? Na verdade, ele vai estar se dirigindo aos fariseus, aos sacerdotes da época, que falavam, davam de dedo nos outros, mas eles faziam isso ou muito pior. Enfim, o que leva a gente a ser assim? Vamos lá. Quantos nós vemos assim? Quantos? Nós temos, infelizmente, uma situação a nível de Brasil que as pessoas são julgadas principalmente pelo poder financeiro. Isso é uma pessoa, vamos respeitar um prefeito, um governador, ou sim, respeito nós temos que ter por todos. Mas isso não dá o direito àquele que ocupa um cargo superior a julgar os demais. Ele pode ter um bom conhecimento no seu trabalho, como administrador, mas e as questões morais dele? Como é que nós vamos olhar o ser humano? Pelo que ele tem ou pelo que ele é? E a maior trave no nosso olho, segundo as escrituras aqui de Jesus, é o quê? O orgulho. Não sei se vocês chegaram a ver uma imagem que eu me lembrei depois que a palestra estava pronta. É uma imagem de um gato na frente de um espelho se vendo um leão. Nem sempre aquilo que eu acho que eu sou, os outros me veem assim. Ou muitas vezes também eu vejo as pessoas de um jeito e elas nem sempre são assim, da forma que eu vejo. E o que nos pede Jesus muito? Que a gente também olhe, principalmente, as virtudes das pessoas. Não é porque elas às vezes têm um defeito, que tem dificuldade de lidar com aquilo, que ela recebe um nome. Que ela seja um hipócrita, que ela... A ação, muitas vezes, que a pessoa teve foi hipócrita. Foi uma ação, digamos, com preconceito. Nós
Somos todos aprendizes e com defeitos. Mas isso não dá direito à pessoa chegar e dizer, se ela não me conhece, se ela não sabe, não conhece o meu passado, não conhece a minha prática, a minha vivência, me dizer que eu não tenho moral. Para isso, para dizer que eu possa comentar algo para que eu possa ajudar meu irmão, eu preciso sim ter valores morais, eu preciso ter conhecimento. E a gente nunca chega no nosso semelhante, isso é um aprendizado que, dos meus muitos anos de educação, quando os pais vinham receber os boletins dos filhos na escola, primeiramente, a gente sempre dava as qualidades que os filhos tinham na escola. Pai, teu filho tem essa qualidade, ele é inteligente, ele tem isso, tem aquilo, mas está acontecendo uma situação em que seu filho não consegue ficar acordado na aula de manhã. Por isso as notas estão baixas. Mas ele tem condição, o que está acontecendo, então a gente tem que ir em busca e saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa, que ela está agindo daquela forma. Então, gente, o orgulho é, assim, o principal obstáculo do progresso nosso. O que acontece com o nosso orgulho? O que ele faz com a gente? O orgulho nos cega. Vemos primeiro o mal do outro. Primeiro a gente aponta o mal. E assim, muitas pessoas enxergam demais o mal. Mas será que essa pessoa não tem alguma coisa de bom? Todo mundo tem alguma coisa de bom. Como é que eu vou dizer essa pessoa é má? Não. Ninguém é todo mal e nem é todo ruim, todo bem. Porque se fôssemos assim, nós não estaríamos aqui. Então, assim, para se julgar, precisamos ver-nos num espelho, perguntar a nós mesmos o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço. E o que leva também essa questão do orgulho? Leva à insensatez. Porque eu não posso me diminuir, eu tenho que na frente de todos, eu preciso parecer o melhor, eu preciso sempre estar falando, porque se eu não falar naquele momento, eu não vou aparecer. O orgulho, ele tem N situações que eu prefiro não falar muito dessa parte, prefiro falar das partes boas. Então, temos que sempre procurar ressaltar o bem que a pessoa tem. Por quê? Porque ela vai elevar sua autoestima e ela estando de bem e feliz com ela mesma, ela vai estar transmitindo essa energia boa para os demais. Agora, se eu sempre ficar apontando o dedo, a pessoa vai diminuindo, 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 e aí o que acontece? Ela adoece, pode ter depressão. Quantas e quantas crianças, ou a gente, quando era criança, adolescente, quantas coisas nos foram ditas? Não é pela maldade dos pais, é que aprenderam muitas vezes assim. Mas as virtudes, e as virtudes das crianças? Ah, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Agora, relatar o que o filho fez de bem naquele dia, dificilmente acontecia. Muito dificilmente. Em toda e qualquer circunstância. Aos nossos amigos, aos demais, olha, ela é uma ótima vendedora, é uma ótima pessoa que aconselha. Sempre ressaltar as suas habilidades. Isto é ser misericordioso também. Então, ter a caridade verdadeira é modesta, ela é simples, ela é indulgente. Puxa, mas... E o que também temos ali falando do orgulho? É a raiz de muitos vícios. O orgulho é a negação de muitas virtudes. Eu quero ser o melhor. E as virtudes do outro eu não vou deixar aparecer. Porque se eu deixar que ele apareça, ele vai estar competindo comigo. E o orgulho é uma certa competição. E nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para aprender.
uns com os outros. E falando então em valores morais, a gente precisa entender que tem algumas palavras-chave dentro desse contexto todo, e a gente vai costurando o que Jesus quis dizer, porque vai ser um momento em que Jesus vai estar afirmando diferente. E para que a gente possa entender, nós precisamos conhecer um pouco sobre os valores morais. Quais que são, então, os valores? É julgar de uma forma justa. A justiça, fazer justiça. O que seria isso? Para que eu faça justiça, eu preciso ter conhecimento de quê? Das leis de Deus. E eu preciso também ter conhecimento das leis aqui da Terra, para entender o que é certo e errado, o que é justo, o que não é justo. Certo e errado é uma palavra que acho que não cabe muito na doutrina, mas enfim. E a quem cabe, então, fazer esse julgamento? Vamos falar dessas questões aqui, do profissionalismo, da honestidade. Honestidade em todos os sentidos, honestidade com os filhos, com a esposa, com os amigos, com a sociedade, solidariedade, respeito. Respeito é, assim, fundamental, fundamental. A ética no trabalho, a ética com a natureza, liberdade, sustentabilidade, que também hoje está se trabalhando essas questões. Mas só Deus é o juiz supremo que pode julgar as nossas ações, os nossos comportamentos. Mas aí assim, não julgueis. Enfim, então os valores morais são conjuntos de regras, princípios, códigos que eu já falei, já só está escrito de uma outra forma, né? E como é que eu lido com o meu vizinho? Eu sou leal com ele? Como é que eu lido com meus amigos, com minha família? Como é que estão as minhas questões relacionadas a... Como é que eu vou falar? Como é que eu lido com o comércio? Pago minhas contas? Devo, não pago? Pago, não devo? Como é que funciona isso? Eu tenho meu nome limpo na praça? Tudo isso para que eu possa ter moral para julgar o meu semelhante, mas julgar um ato. E aí a gente tem que fazer o quê? A nossa autoconsciência, nos analisar a si mesmo. Como é que está a minha consciência? Antes de falar qualquer coisa. Não julgueis para não seres julgados, diz Jesus. Enfim, serei julgado conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida em que vos tenhais servido para com os outros. Então ali nós temos Jesus, devem conhecer esse acontecido. Então Jesus estava na areia, escrevendo, com os seus discípulos, com outras pessoas, e aí chegaram os escribas, os fariseus, trazendo uma mulher e explicando para Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, Moisés ordenou-nos que seja apedrejada, tu, pois, o que dizes? Então, esses escribas, esses fariseus, eles questionavam muito Jesus, eles gostavam de pegar ele assim, numa situação, para ver se eles podiam, ver se ele se contradizia. E aí eles disseram assim, mas nas leis de Moisés, se a mulher, o homem é pego em adultério, eles devem ser mortos. E se, ao contrário, enfim, mulher casada, que seja o que fosse, seriam mortos. Essa era a lei de Moisés. E aí eles trouxeram uma mulher lá para ser apedrejada.
Aí Jesus pensou, o que ele diz, o que faria nessa situação? Porque ele viu que eles estavam mal intencionados para pegar Jesus. Aí Jesus disse assim, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Acho que todos nós conhecemos essa história, né? Em que então eles, ali nesse momento, eles trazem a mulher ali que está e eles queriam apedrejá-la até a morte. Mas trouxeram para Jesus julgá-la, porque para ele já estava julgada. Ela ia ser apedrejada até a morte. E aí Jesus, então, nesse sentido, ele responde, quem entre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí, o que acontece? Um silêncio, aos poucos um foi se retirando, outro foi se retirando também. Aí Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Então vá e não peques nunca mais. Essa é, então, a forma como Jesus traz para nós um novo ensinamento, a misericórdia. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aqui nós temos uma comparação, uma busca da mulher adúltera. Então ela estava sendo acusada, surpreendida pelo adultério, agora sim, eles queriam apedrejar a mulher. E cadê o homem que cometeu o adultério junto com ela? Só veio a mulher, eles só trouxeram a mulher. Então a gente já tem uma ideia mais ou menos de onde que vem essa questão, né? Esse machismo vem daquela época, já que na época a mulher não podia fazer muita coisa, que eles iam apedrejar a mulher, mas o homem não. Trouxeram só a mulher. Resposta, Jesus se inclina, escreve no chão e diz, aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Acusação, resposta, misericórdia. Os acusadores se retiram, um a um. Jesus diz à mulher, também eu não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. E nessa passagem, a gente vê mais uma vez a extraordinária forma e lucidez de Jesus. Ele age com raciocínio para confundir os seus opositores e ainda aproveita o ensejo para um ensinamento fundamental. Ninguém é suficientemente puro para habilitar-se a julgar as impurezas alheias. Também não devemos julgar os outros mais severamente do que a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Se eu desculpo a mim mesma por uma atitude que eu não fiz legal, eu também não posso julgar a do outro. Cada um tem sua história de vida. Cada um tem um momento, teve um momento na sua vida de coisas não adequadas, não convenientes, que fez. Agora, eu vou levar para o resto da minha vida, sendo que eu melhorei, eu mudei, eu lapidei aquele meu vício, aquela dificuldade que eu tinha. Hoje eu sou um outro homem, mas daí sempre vem aquela acusação. Ah, ele foi um cachaceiro. Ah, ele foi um ladrão. E se esse ladrão, se ele melhorou, ele nunca mais fez isso, ele foi lá e pagou, foi preso e tal, ele não pode ter uma nova chance? Não podemos ser misericordiosos com essa pessoa?
indulgentes, na época se falava muito em indulgência. Então vamos ver o que é indulgência. Jesus não podia proibir a censura do mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo. A autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então não é autoridade porque é um padre, porque é um papa, porque é quem seja, mas ele tem que mostrar por exemplos. Ele tem que ter, primeiro, essas virtudes morais para poder julgar o outro e dizer: olha, esse seu ato, talvez, se você repensasse, você prejudicou fulano, ou se prejudicou, você poderia fazer diferente. E ensinar agora não está de dedo. Então, a indulgência, que diz assim, é a condescendência em relação ao trem, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana. Considerando que todo julgamento é assunto para a justiça divina, só Deus mesmo que conhece todos os detalhes da história de vida de cada um. Então, mesmo quando lidam com obsessores, tratem de socorrê-los sem críticas, situando-os como irmãos em desajustes. Por isso, Chico Xavier, que viveu esse ideal evangélico da fraternidade autêntica, não pronunciava comentários desairosos. Muito bem, às vezes acontece de um colega, um outro amigo trocar uma ideia e tal, olha, aconteceu isso e tal, mas depois também tem que surgir a ideia de como é que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa, como é que nós vamos ajudar a resolver essa situação, para o colega aprender a se lapidar nesse sentido, assim, assado. Tudo isso é necessário, porque a indulgência como dever, não podemos ser tão severos, e nem severos conosco muito. Não devemos julgar o outro com maior rigor do que nós julgamos a nós mesmos. Reprimir o mal. Antes de censurar, vejamos se a mesma censura nos pode ser feita. Ou seja, foi como o Maurício falou no início, sempre pensar o que Jesus faria. Ou desacreditar na pessoa por causa de uma atitude. Mas é o esforço que ela fez durante anos para se lapidar. É isso que conta. O quanto ela se empenhou para tratar e curar essas feridas doloridas, essas atitudes não tão adequadas. O mal em nós é apenas um desvio de rota. Em um momento, quando que não nos encontramos muito bem na nossa vida, no trabalho, a coisa não vai muito bem, nos relacionamentos, algo não está muito adequado. Possivelmente nós estamos traçando a rota não tão adequada. É imprescindível parar e rever essa rota que nós colocamos nesse caminhar. E a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, essas são as máximas do princípio prático, né, que nós trazemos aqui para essa noite, para a nossa vida, para que, então, como é que nós vamos usar isso no nosso dia a dia? Como praticar no dia a dia? Isso já estamos nos encerrando
E agora vamos a um resumo do que é que nós vimos hoje e como que nós podemos usar isso no nosso dia a dia. Olhar para dentro de nós, que já foi colocado, fazer a nossa autoavaliação, nossa autoanálise. Falar com mansidão. Muitas vezes não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Reprimir o mal, pregar pelo exemplo. Então, se minha vida não é um exemplo, hoje, para os filhos, não basta você dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Você tem que ser o exemplo. Você, para você poder falar as coisas para o seu filho, reprimir, ensinar, educar, você precisa ser o principal exemplo. Enfim. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que aprendamos a olhar para dentro antes de julgar e que, pelo exemplo, transmitamos a quem nos cerca a mensagem de Jesus. Enfim, é mais ou menos isso que nós temos para hoje. E vamos encerrar pedindo, então, que Deus tenha misericórdia de nós. E que sejam bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor bom Deus, agradecemos por essa noite, por esses ensinamentos, e que cada um aqui hoje, Senhor, que está conosco, que seja abençoado, que tenha aprendido, Senhor, que devemos ser misericordiosos com o nosso semelhante e conosco mesmos, Senhor. Não devemos julgar, devemos olhar o nosso irmão com olhar de ternura, amorosidade. Senhor, olhar por todos nós, estamos neste mundo aprendendo, Senhor, ensinando. Nos dê sabedoria para que o nosso irmão esteja sempre feliz conosco e nós felizes com ele, Senhor. Que a alegria impere em nossos corações, Senhor, e que tua paz e teu amor, a tua luz esteja conosco. Que assim seja.